gravação já foi ativada. Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre a arte de pregar, né? A homilética. E é interessante a gente, já de início, começar a abordar os assuntos da nossa apostila. Deixa eu ver se só achar aqui. Ó. Apareceu para vocês, né? Hoje parece que está tudo ok aqui com o meu áudio. Aqui com o meu áudio com a câmera, né? Então tá bom. Então aqui, nós já, nesse estudo nosso da homilética, nós já falamos aqui na introdução, sobre a introdução, introduzindo mesmo, né, o nosso estudo. Nós falamos sobre a homilia, o pequeno discurso, conversa, a prática do querigma. Querigma é a pregação, tá? Umas palavras difíceis, né? Querigma. Essa querigma nada mais, nada menos do que a pregação. Na introdução também nós falamos sobre sermões, tipo de sermões, que é o temático, que você escolhe um tema e desenvolve a sua pregação através do tema. Os textuais são aqueles pequenos textos, no máximo 2 versículos, de 1 a 2 versículos, que você desenvolve através desses versículos, né? E aqui o sermão expositivo, que é aquele sermão que você pega uma passagem maior das Escrituras e você vai explicar aquele sermão. Você vai explicar detalhadamente o que aquele texto está dizendo, né? Totalmente dito. Nós vamos estudar ainda, no decorrer aqui das nossas aulas, sobre cada um deles separadamente. E também nós vamos falar sobre como se faz um esboço de uma pregação. O esboço é muito importante porque o pregador ele tem o esboço como se fosse ali o cronograma da sua pregação. E o esboço, quando você estuda bem o tema, estuda bem o texto, o esboço ele te ajuda a lembrar de pontos determinados ali da sua pregação. Isso é muito bom e ajuda bastante. Tem pregadores que não usam esboço, mas eu acho interessante todo pregador, usar o esboço, porque ajuda muito. Às vezes dá aquele branco no pregador, aí ele vai lá e olha para o esboço e consegue retomar o raciocínio dele, né? Então vamos... Esse capítulo 1, nós enviamos uma aula gravada, né? Aula gravada para os irmãos aí. Está lá também já no YouTube. É só assistirem. Se vocês assistirem lá, que vocês vão ter uma ideia desse primeiro capítulo, porque é um capítulo muito, muito mais teórico, que não há tanta discussão assim. Então, eu estava viajando, achei interessante enviar uma aula gravada. Essa nossa aula de hoje, ela é interativa. Ou seja, nós temos aulas gravadas, temos aulas interativas. A interativa é essa ao vivo. E tem a possibilidade da participação dos irmãos, né? A aula gravada é aquela que envia já pronto no YouTube. Vocês também têm a oportunidade de participar, mas eu irei responder posteriormente através do chat do YouTube. Então, hoje, nesse capítulo 2, o nosso assunto vai ser a importância da locução para o pregador. Isso é muito importante, o pregador falar bem, se expressar bem. Tem pessoas, irmãos,
e já tem um dom, o dom de falar bem. Aprendeu a falar bem na sua própria casa, né? No seio familiar, onde o nível, né, intelectual dos pais, né, da família, já ensina o garoto a falar corretamente. Só gostaria de salientar o seguinte, que na comunicação não existe falar bem, o conceito de falar bem e falar mal. Na comunicação, o que interessa é você conseguir passar a mensagem. Mas aqui, no nosso contexto, essas aulas sobre pregação, é importante a gente usar o padrão culto, porque isso demonstra tanto conhecimento, tanto que o fator que você consegue repassar para qualquer tipo de público de maneira satisfatória. Então, por exemplo, tem pessoas que vai falar você, ela fala você. Né? Deixa eu liberar alguém que não participar aqui. Então, ou a pessoa fala assim, nós vamos, né? Outra fala, nós vai. Para a linguagem, não existe uma melhor nem pior do que a outra. A linguagem não existe isso. A linguagem, ela parte do princípio que você conseguir transmitir a sua ideia já é o correto, né? É a situação correta. O que acontece? Nós temos que fugir do preconceito linguístico. O preconceito linguístico é quando uma pessoa não sabe usar o padrão culto e fala do seu próprio jeito, e há esse preconceito linguístico. Isso aí não pode ser, não pode acontecer, né? Mas, no nosso caso, que nós estamos aprendendo a pregar a palavra, nós temos que usar o padrão culto da língua portuguesa. Nós temos que saber conjugar os verbos, nós temos que saber a regência dos verbos, nós temos que saber formular as ideias de uma maneira satisfatória. Então, é nessa questão aqui que nós vamos trabalhar. No dia a dia, tudo bem, a linguagem mais simples, né, pode ser usada, porque o interessante é você transmitir a sua mensagem. Né? Mas, no caso do padrão culto, em situações formais, é interessante a gente usar, falar o português culto. Porque uma coisa que muito interessante, o Brasil é um país continental, um país imenso. E cada região tem uma maneira de se expressar. Por exemplo, o carioca ele se expressa de um jeito. As pessoas que moram lá no Rio Grande do Sul expressam de uma maneira de falar diferente. Nós aqui em Minas temos uma maneira própria de falar, o mineirês. Mas o interessante é nós entendemos que há a necessidade desse uso culto da linguagem para que a pessoa que esteja lá no Sul entenda, a pessoa que esteja lá, aqui em Minas Gerais, entenda, e as pessoas lá no Norte e Nordeste também entendam. É por isso que existe essa questão da linguagem, a linguagem culta, né, do padrão culto, para que todos possam entender de uma maneira satisfatória. E a eloquência, ela significa falar bem. Eu já falei na aula passada sobre essa questão da eloquência, é falar bem. Como estava no início que eu falei, que tem pessoas que já têm esse dom, já conseguem falar bem, já veio de um lar onde que tem essa, entre aspas, aqui, né, se falar bem é usado, né? E é assim que
que funcionam. Né? As pessoas do alto poder aquisitivo, que têm escolas, né, acessíveis, né, à sua disposição, elas também têm essa absorção desse conteúdo do falar bem, né, da linguagem culta. Não é que os outros também não possam ter, mas isso acontece com frequência. Então, o falar bem, e é o que nós vamos focar aqui, e esse falar bem faz com que o orador é aquele que está proferindo o discurso, ele possa persuadir os seus ouvintes através da palavra. Então, ele vai falar bem, vai falar com eloquência, aquelas pessoas que estão ouvindo, elas vão sendo persuadidas e compram a ideia daquilo que está falando bem. Isso acontece muito com vendedores, né? Eles têm toda uma gama de ferramentas que eles usam para convencer o cliente a comprar. Às vezes o cliente entra na loja, ele não está nem com interesse de comprar, mas através desse falar bem, dessa eloquência do vendedor, ele sempre, né, a maioria das vezes, ele sai de lá com alguma compra, porque eles usam bem essa questão da eloquência, né, e faz com que as pessoas comprem, no sentido literal, né, alguma coisa, no caso dos vendedores, ou comprem a ideia que aquelas pessoas está proferindo, né, dizendo. Então, aqui, essa palavra aqui, ó, da união de vários fatores e de outros meios de informar, surgiu a eloquência, falar bem. Esse termo aqui é o termo latim, né, eloquente, que significa falar com elegância. Já falei isso na aula passada também, né? Aquelas pessoas que falam com elegância. É bonito a gente ouvir aquelas pessoas que falam bem, que usa os R's, né, pronuncia bem os finais das palavras, né, usando o R, o S. Não, tem pessoas que na hora que elas estão falando, o final da palavra ela suprime. Quando se fala com elegância, não, você pronuncia todas as letras, né, as sílabas das palavras e bem, não deixando o S de fora, tipo, nós fomos, né? Nós fomos. Outra coisa também é esse né, viu? Eu falo sempre aqui, eu tento me, me policiar a respeito desse né, mas é uma coisa também que está enraizada nas pessoas que falam, e ela sempre pronuncia esse né depois de formar uma sentença. E eu tive professores é, doutores, pós-doutorados, né, que fala sempre assim, né? Isso é uma questão muito. A gente tem que lutar com isso e a gente vai lutar a vida inteira para tirar esse né no final das palavras da sentença. Então, vamos falar então de quatro poderes. Quatro poderes que nos faz falar bem e, e faz parte da retórica e da oratória. Deixa eu... Veja aqui, irmãos, que a arte de pregar, a teologia, de um modo geral, ela não é simples. O teólogo ele tem que entender de vários ramos do saber, porque aqui nós estamos tratando de língua portuguesa. Nós já falamos na nossa aula passada, que foi nós estamos com o pastor João aí, seja bem-vindo, viu, pastor João?
Pastor João, eu abri hoje a aula para a igreja, o grupo da igreja. Nós provavelmente teremos alguns convidados aí. Então, vamos voltar aqui. Uma boa retórica, ou uma boa oratória, tem algumas situações que nós podemos usar aqui. Primeiramente, o poder da força. Aqui a força não é uma questão literal, né? Olha o Noé de novo. O poder literal da força. E aqui quer dizer que, através os filósofos, os líderes, o que eles faziam? Através das guerras, que era muito comum naquela época antiga, os líderes exerciam um poder de persuasão, usava a retórica e a oratória para convencer que a guerra era necessária. Então, o povo, eles tinham um líder. E esse líder, ele através da sua o bem falar bem, do poder de persuasão, ele fazia com que a sua nação, no qual ele liderava, entendesse que a guerra era o melhor caminho. E sempre teve líderes que tinham esse poder. Nós podemos exemplificar aqui o líder, o Hitler. O Hitler tinha um poder de oratória muito grande, um poder de retórica extraordinário. E ele convenceu a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ele convenceu o povo alemão, através do nacionalismo, e através também do revanchismo, porque a Alemanha ela saiu muito prejudicada lá da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha foi muito prejudicada, chegou ao ponto de de ter esse seu nacionalismo inflamado. E o Hitler caiu como uma luva. Ele soube muito bem trabalhar essa questão do nacionalismo, inflamou. Veja que o Hitler ele não era nem um alemão, ele era um austríaco. Então, ele inflamou o povo alemão, e desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Então, poder de oratória, poder de retórica, poder da força. Ele convenceu que a melhor situação ali a se fazer, a se forjar, era a guerra. Isso na pregação, é claro que nós não iremos convencer pela força igual o Hitler, né? Mas nós temos que fazer com que o nosso público entenda o que está sendo repassado ali é necessário. Então, é um poder da força. E também aqui, um outro poder é o poder da força psicológica. Aqui, essa força psicológica aqui, ela é no campo das ideias. E as ideias já vêm no texto bíblico, é que nós temos que passar para a nossa comunidade de fé. Essa questão, força psicológica. As pessoas, através da pregação do pastor, elas têm que entender que aquele ensinamento, aquela ideia que está sendo aflorada ali naquele texto, é realmente o que Deus quer para a nossa vida. Que Deus está nos exortando. Então, também, nós temos o poder da força e o poder psicológico. No senso comum aí, a gente vê algumas pessoas falando a respeito de fulano usou a psicologia. Né? Isso é um senso comum. Mas a psicologia ela é usada, sim, para poder estar convencendo outras pessoas a fazer aquilo que está sendo proposto.
Então, esse é um campo muito interessante. Nós podemos tirar isso e estar colocando na nossa pregação. O poder da força, porque como você fala ali, você vai convencer aquelas pessoas de que você está transmitindo para eles, no nosso caso aqui, o texto bíblico, é a razão. E também a força psicológica, porque aquela ideia que está sendo apresentada ali seja também a ideia correta e que Deus está querendo nos ensinar. Então, o poder da força sociológica também foi a força sociológica é usada também para persuadir, né, no caso da democracia aqui, persuadir elementos da sociedade, voltar-se cada vez mais para os problemas da sociedade no modo geral. Então, aqui, que interessante, o poder sociológico nós podemos também usar na nossa pregação, quando a gente vai pregar um tema que fala sobre a fome, né? Quando fala sobre alguma questão de que abrange a sociedade, quando você vai fazer uma ação social, você tem que convencer, na sua pregação, nos seus ensinamentos, você tem que convencer que aquilo era necessário, não somente para a igreja, sim para a comunidade. Quando você vai sair para distribuir alimentos para as pessoas necessitadas, tudo isso, primeiramente, você tem que trabalhar esse poder sociológico. Então, e tem um poder, né, o último aqui é o verbal. Usavam o poder de oratória para afirmar que a boa fala, mais uma vez reforçando isso, para convencer pessoas por meio de palavras. O grande pregador, os grandes pregadores avivalistas, né, Charles Spurgeon, um grande pregador, Dr. Martin Lloyd Jones, que foi um grande pregador, o Jim Swaggart, no século passado, que foi um pregador muito eloquente, ele tinha esse poder de reunir multidões e pregar, e convencer multidões através dessa fala, da boa fala, né, do verbo fácil, né, que culmina tanto na oratória como também na retórica. Pessoas que falam bem. Essa questão aqui, esses poderes, pode ser usado para o bem, no caso dos pastores, dos pregadores, dos líderes das igrejas, mas, infelizmente, também pode ser usado para o mal. No caso dos tiranos, né, no caso que eu citei aqui do Hitler, Mussolini, Stalin, né, que eram pessoas tiranas, né? Então, é muito interessante isso que nós podemos perceber que pode ser usado para o bem, mas também pode ser usado para o mal. Então, o conhecimento, ele pode ser usado para o bem e também ele pode ser usado para o mal. Mas, no caso da igreja, do corpo de Cristo, o nosso conhecimento é totalmente usado para o bem. É para pregar o evangelho, é para pregar as boas novas, é para apregoar o evangelho que tem o poder para salvar todo aquele que crê. É o evangelho de Jesus Cristo que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Não tem mais nenhum tipo. Chegou o César aí. Não tem mais nenhum outro evangelho. O evangelho da graça é que tem o poder para salvar todo aquele que crê. E nós temos que focar nisso. Os líderes que irão surgir, que já estão surgindo aqui no nosso meio, os pastores, têm que usar todo o conhecimento para poder promover o bem.
pregar o verdadeiro evangelho. Quando a gente sabe, conhece esses, tem a noção desses conhecimentos aqui e consegue usá-los, você vai pregar com muito mais sabedoria, muito mais eloquência, e essa pregação sua vai impactar muitas pessoas. Assim como os grandes pregadores avivalistas impactaram. Então, usar esses poderes para o bem. Não usarem os poderes para o mal. Como disse, como falei anteriormente, que os tiranos, ao longo da história, usaram. Eloquência, veja bem, o dom, tem os dons espirituais que cabe à igreja, que são os dons do Espírito Santo. Né? Os dons que o Espírito Santo nos dá para ser usado na igreja. Mas também, dentro do que nós falamos da graça comum, existe a graça comum, que é os dons que é inerente a todas as pessoas, todos os homens. Por quê? Tem os dons espirituais que é dado pelo Espírito Santo aos seus, né? Dentro da igreja. E tem os dons referentes à graça comum, que é para todas as pessoas. Tem pessoas que têm o dom de falar bem, sendo cristão ou não. Tem pessoas que têm dom para jogar futebol, né, sendo cristão ou não. Esses dons, eles são dons provenientes da graça comum. Nós temos dons espirituais. Esse é para a edificação da igreja. Esse vem no decorrer da nossa vida, da nossa intimidade com Cristo. Esses são diferentes. Agora, dons, Deus concedeu a várias pessoas. A todas as pessoas, ela tem um dom. E esses dons que Deus concedeu, que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, se a pessoa usar para o bem, foi atingido o propósito. Agora, se a pessoa usar para o mal, aí ela vai prestar conta para aquele que deu o dom. E aí, esse dom é fornecido, é dado por Deus. Ele vai prestar conta para Deus. Então, todas essas questões aqui, desses poderes, são poderes da graça comum. Vamos falar posteriormente do poder da graça especial, né? Da graça que nós recebemos como corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, usar bem. O pregador ele tem que usar bem essa rica oportunidade que ele tem de pregar a palavra. Porque é uma oportunidade, é uma responsabilidade muito grande. Porque, mais uma vez, eu falo, tem o poder para salvar todo aquele que crê. Nada pode salvar uma pessoa a não ser a pregação do Evangelho. Jesus nos comissionou os apóstolos e secundariamente a nós, a igreja, para pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? Pregue o Evangelho, quer seja oportuno, quer ou não. Então, nós temos que ter esse entendimento também. Nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Seja oportuno ou não, não interessa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio, ou grego. Então, é um poder que nós temos, irmãos, em nossas mãos, de pregar o Evangelho, que é maravilhoso isso.
Porque através dessa pregação, nós podemos, através, né, não somos nós que convencemos do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo, para convencer pecadores, ele necessita de quê? Que a igreja, nós, nós pregamos esse evangelho. Ele necessita disso. Porque não há outra maneira da gente pregar, não há outra maneira de se divulgar, se apregoar o evangelho, a não ser por homens e mulheres igual nós. Porque é uma atribuição da igreja. Não é uma atribuição de anjos, porque poderia vir um anjo aqui perfeito e pregar esse evangelho. Seria a perfeição, né? Um anjo desce, prega o evangelho, as pessoas serão salvas, tudo, mas não é assim que funciona. É necessário que nós, a igreja, que temos a comissão, né, o comissionamento de pregar o evangelho. Então, não é uma coisa ao mesmo tempo que é maravilhosa, ao mesmo tempo é de uma responsabilidade muito grande. É de uma responsabilidade muito grande. É por isso que nós estamos estudando tudo isso aqui. Para podermos pregar bem, pregar de forma satisfatória, de acordo com a vontade de Deus. Porque o dia que esse evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Jesus falou duas coisas que nos direciona para o fim dos tempos. É a pregação do evangelho no mundo inteiro, o evangelho sendo pregado no mundo inteiro, e o outro é a apostasia. Apostasia, o que seria apostasia? É a negação da fé. E tem muitos apostatando da fé, mas o evangelho, ao passo que muitos apostatam da fé, o evangelho continua sendo pregado em todo mundo. Então virá o fim. Há muitas pessoas que falam, o fim vai ser porque um Papa tal, um anticristo. Não. O fim virá dessas duas formas. Quando o evangelho for pregado no mundo inteiro e a apostasia da igreja. A igreja, irmãos, infelizmente, com esses ventos de doutrinas, as pessoas estão criando comichões nos seus ouvidos, elas estão dando ouvidos a falsos mestres, offer the pie, the king, the man, né? Para você ver o que a igreja está preocupada. Quando você se prega uma palavra verdadeiramente, o texto bíblico, você já não tem, assim, muito... As pessoas não valorizam. Quando vem um vento de doutrina, o apóstolo Paulo fala, né, doutrina de demônios, as pessoas começam, elas dão ouvidos, enchem as igrejas. Quando vem um pregador, começa a desvirtuar o evangelho, adivinhando o número do CPF da pessoa, o endereço da pessoa, aquela igreja enche para escutar aquele pregador. Agora, quando vem um pregador que prega a palavra, prega o evangelho, que tem poder para salvar todo aquele que crê, as pessoas não dão a mínima. Isso é o que é? Apostasia. Mas mesmo assim, eles não conseguem frear a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho está sendo pregada em todo mundo. Eu, nesse meu canal do YouTube, eu já preguei para milhares de pessoas. Milhares. E preguei para pessoas de outros países. Outras pessoas que moram em outros países já mandaram mensagem para mim. Veja que coisa, né? E através da pregação.
Então, uma ferramenta que nós temos também é essa internet. Nós temos a ferramenta. A internet ela pode ser usada para o bem, também pode ser usada para o mal. As ferramentas que estão à disposição, nós vamos falar um pouco mais à frente, elas podem ser usadas para o bem e podem ser usadas para o mal. O pastor Angélico mandou aí um, um vídeo, né, a respeito lá dessas questões aí dessas ferramentas. Essas ferramentas, com exceção ali que fala sobre o hipnotismo, o hipnotismo não cabe de forma nenhuma, porque isso aí está fora do âmbito da cristandade, né? Porque o nosso culto é racional. O nosso culto é racional. Nós temos que estar com a razão o tempo todo. Mas as outras ferramentas ali, elas podem ser usadas para o bem, para o mal. Nós temos que usar essas ferramentas para o bem. Por exemplo, uma pregação que está voltada para a teologia cult, né? Você pode dar uma palestra sobre essa questão aí da autoajuda? Pode. Pode ser dada palestra dentro da igreja? Pode. Mas o foco da igreja é a pregação do evangelho. O foco da igreja é a pregação cristocêntrica. O foco da igreja é a pregação teocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristo no centro. O que é teocêntrica? Deus no centro. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, disse que nada mais propus entre vós do que Cristo e este crucificado. Então, o mais importante que nós temos é pregar a mensagem da cruz. A mensagem do Cristo e esse crucificado. É o mais importante. As outras coisas podem ser introduzidas na igreja? Pode, mas não como o carro-chefe. Não como a prioridade. A prioridade é Cristo. Uma vez que essa prioridade é pregada, a igreja se torna uma igreja forte, uma igreja doutrinada na palavra, uma igreja que vai crescer. A melhor forma para a igreja crescer é aquela igreja que é doutrinada na palavra, que é a igreja que é bíblica, a igreja em que os pregadores pregam a palavra, a sã doutrina. É isso que nós temos que tocar. Pode ter outras situações, por exemplo, tem pessoas que trabalham, tem trabalhos com casais, né? Por exemplo, casais para sempre, tem um homem ao máximo, tem mulher única. Esses trabalhos têm que estar focado, tem que ter Cristo no centro. Cristo tem que estar no centro do seu casamento. Cristo tem que estar no centro da sua vida como homem. Cristo tem que estar no centro da vida da mulher única. Cristo tem que estar no centro da vida do homem ao máximo. É isso que eu estou querendo dizer. Cristo tem que ter a prioridade. Todos os trabalhos da igreja têm que, primeiramente, estar voltados para Cristo. Cristo tem que estar no centro. Eu estava observando essa questão lá do Papa, do conclave, da eleição do Papa. Eu achei que, em momento nenhum, Cristo estava ali no centro. Era adoração ao homem, a hora que aquela fumaça subisse. Algo, Cristo não participou. Então, isso não é o Evangelho que salva todo aquele que crê. Alguém quer fazer uma pergunta aí?
Será que meu microfone deu problema de novo? Não, tô tranquilo. Dá dando pra escutar, tranquilo. Eu falo no fone. Você falou, já escutei, porque tá bom, né? Alguém pediu para perguntar, mas não deve ter sido algum. Então podemos continuar? Por mim, pode. Tô tranquilo. Então, aqui, veja bem, irmãos, eu quero falar aqui que o pregador ele tem que ter essa percepção de que a pregação, Cristo tem que estar no centro da pregação. Nós, como pregadores, como alguns aí futuros pregadores, outras pessoas que já são pregadores, tem isso. Você pode usar todas essas ferramentas aqui para a glória de Deus. Você pode usar o poder da força, né? Você pode usar o poder da psicologia, você pode usar o poder sociológico, você pode usar o poder verbal, mas tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Isso é muito importante a gente ter essa percepção. Quando você sobe aí no altar, no púlpito da sua igreja, você é a autoridade máxima. Nem um pastor. Quando você sobe para pregar isso, se você não é um pastor, mas teve essa oportunidade, naquele momento ali que você está pregando para a igreja, você é a autoridade máxima. Porque você está representando o Deus Altíssimo. Você está sendo ali boca de Deus para atingir os corações da sua comunidade de fé. Então, é muita responsabilidade. Quando você vai pregar a palavra, você tem que subir ali no altar com temor e tremor. Temor e tremor. Porque é muita responsabilidade. Você está fazendo a vontade de Deus. Você é uma autoridade eclesiástica, ou seja, uma autoridade da igreja naquele momento. Então não é pouca coisa, não, irmãos. E nós estamos tratando aqui nessas duas últimas aulas de hermenêutica, que é a interpretação de texto, e a homilética, que é a arte de pregar, ela é de suma importância e de uma responsabilidade imensa. Você tem que saber o que você vai pregar. Você vai ter que já ter estudado o texto várias vezes. Não adianta você chegar lá e ficar com aquela questão da uma espiritualidade muito aflorada, né? O que quer dizer com isso? O Espírito Santo não vai me falar na hora lá. Não é assim. O Espírito Santo ele vai te iluminar sobre aquilo que você já estudou. Ele vai te iluminar, sim. Ele vai trazer na sua memória muitas coisas. Mas ele não vai pôr palavras na sua boca mais. Isso acontecia, muitas vezes, acontecia lá no Antigo Testamento. O Espírito Santo falava, né, na boca das pessoas ali. Mas agora não. Agora você tem que estudar, você tem que se preparar. E ele vai te iluminar. Ele vai te iluminar. O, o João Calvino, ele falava assim que nós temos que orar e trabalhar. Em grego, em latim, era assim, orare e labutare. Então, você pregador, você tem que orar. Primeiramente, você vai orar, depois você vai trabalhar. Você vai para o texto, você vai interpretar o texto, você vai explicar aquele texto. Tem pregadores que lê um texto e nunca mais volta no texto. Deixa o texto de lado e vai falar outras coisas. Fala de tudo, menos que ele leu no texto. Então nós temos que saber, né? Saber que
é muito, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos lidando com pessoas, e essas pessoas estão ali, elas foram ali, na igreja, para ouvir a mensagem de Deus. Elas não foram lá para ouvir coisas que... E é a responsabilidade do pregador ser o porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus era um conceito que tinha lá dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento eram porta-vozes de Deus. E Deus falava através deles. Hoje, nós também, pregadores, veja que responsabilidade. Nós, pregadores, também somos profetas. Porque nós também falamos da parte de Deus. Mas o que nós falamos da parte de Deus é aquilo que está escrito na palavra dele. Nós somos profetas nesse sentido, de passar para a igreja na sua mais fiel interpretação do que está escrito. É isso que nós somos profetas. Muitas pessoas acham que o profeta é aquele cara que fica lá adivinhando lá a identidade do CPF, identidade. Não. Você é um profeta quando você prega a verdadeira palavra. Aí você está sendo profeta. Profeta de Deus. Porque a revelação já nos foi dada através da palavra de Deus. Aí, esse é o verdadeiro profeta, o pregador da palavra. Então, nós somos profetas quando a gente prega a palavra verdadeira. Não ventos de doutrinas, não distorcendo a palavra, não introduzindo ensinamentos errados, introduzindo ferramentas e usando essas ferramentas para cada vez mais nos distanciarmos do bendito Evangelho. Então, é uma responsabilidade muito grande. E esse momento que nós estamos ali no altar pregando, Deus está usando, veja bem que interessante também, Deus está usando um vaso de barro, porque nós somos cheios de falhas. Eu tenho as minhas falhas, cada um de nós temos as nossas falhas. Deus está usando o vaso de barro, mas o conteúdo que está dentro desse vaso de barro, ou seja, o conteúdo da Bíblia Sagrada que você leu, está repassando para o pessoal, para o povo, para a comunidade de fé, é um ouro mais puro que o ouro de Ofir. Então, nós somos o vaso de barro, mas nós carregamos o ouro mais puro, que é a palavra de Deus. Isso nós temos que levar a toda criatura. Então, essas ferramentas são necessárias, são boas, para a gente usá-las da maneira correta, para o bem, para a glória de Deus. Em tudo, você tem que usar para a glória de Deus. Tudo que você for fazer dentro do âmbito da sua igreja, da sua comunidade de fé, você tem que fazer para a glória de Deus. Não para a sua glória, para a sua vanglória. Não, mas é para a glória de Deus. O que tem que ser glorificado na sua pregação é Jesus. É o próprio Deus. Ele que tem que ser glorificado. O pregador que chega para pregar com orgulho, na verdade, ele não está abençoando o povo. Ele está apenas repassando o orgulho que ele tem. Mas quando você faz para a glória de Deus, aí sim, aquele povo é abençoado. Aquele povo é abençoado, aquele povo recebe o ensinamento. E a Bíblia, irmãos, ela contém tudo aquilo que nós precisamos saber. Tudo aquilo que nós precisamos saber. Porque se você é um conhecedor da Bíblia, você entende o que é pregado para você, você vai ser um pai melhor,
você vai ser um filho melhor, você vai ser um esposo melhor, porque a Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia nos mostra. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades em nossas vidas, porque a gente não tem, a gente não busca esse conhecimento. Aliás, a dificuldade ela vem para todos nós. Mas quando ela vem e você tem o conhecimento, essa dificuldade ela bate e volta. E você tem conhecimento. Você sabe como agir. Se você estiver naquela situação que você ainda não sabe como agir, na Bíblia tem a resposta. Se você não conseguir achar essa resposta, coloque o seu joelho no chão e ora. Que a sua sinceridade, o seu coração quebrantado e contrito, Deus vai te ouvir. E Deus vai te, através do teu Espírito Santo, vai te iluminar e você vai tomar a decisão correta. O conhecimento da Bíblia ele é primordial para a vida do crente. Porque nesse momento aí, através desse conhecimento, é que você vai ter a certeza de como agir, a certeza de como que Deus quer que você age, porque a palavra dele é explícita, nos ensina corretamente. Então você pode usar todas essas ferramentas aqui para a glória de Deus. Nós vamos aqui iniciar agora algumas ideias para como que o pregador ele vai convencer os seus ouvintes. É claro que nós temos a ação do Espírito Santo nos iluminando. O Espírito Santo é essencial em todos os momentos da nossa vida, nos mostrando como proceder, nos mostrando o caminho. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, como pregadores. E nós temos que... Um conceito que eu separei aqui. Você vai pregar um texto, você vai estudar o assunto, estudar o texto. Mas é estudar mesmo, irmãos. Vai dar uma lidinha rápida e falar assim, olha, chega lá na hora, seja o Espírito Santo vai... Não é assim que funciona. Você tem que estudar. Você tem que esmiuçar aquele texto. Estudar o conteúdo do texto de uma forma que eu coloquei aqui, de uma forma intensa, com intensidade. Né? Com intensidade. Você precisa compreender todas as nuances que compõem o assunto. Você vai buscar ali, como já disse na questão da hermenêutica, os contextos daquele assunto, contexto cultural, contexto geográfico, contexto linguístico. Você vai ter que esmiuçar mesmo. Pega essas Bíblias de estudo, não pega só uma, não, você pode pegar várias Bíblias de estudo, que essas Bíblias de estudo, as boas, é uma comissão de teólogos que fazem, ela não é somente um. Então, são muito boas essas Bíblias de estudo. Pode sim. Você pode também ouvir pregações de pastores conceituados. Você vai ouvir essas pregações, né? E buscar esmiuçar mesmo o assunto. Se uma pregação, que é a média da pregação, ela dura 50 minutos, veja aqui, 50 minutos. Uma pregação com 50 minutos é uma pregação de um tempo considerável, né? 50 minutos. O pregador, ele tem... ele é recomendável que ele tenha conteúdo para falar 10 vezes mais. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Não tem tempo, tudo. Mas se você é um pregador, você tem que
que arrumar tempo. Você tem que ter um conteúdo 10 vezes maior do que aqueles 50 minutos que você vai falar. Porque quando você tem esse conteúdo, você vai falar e você não vai ficar assim, sem assunto. Já vi muitos pregadores que chegam em um determinado momento lá, que acaba o assunto, que ele não tem mais nada para falar, aí qual que é o artifício que ele vai adquirir? A famosa, né, é encher linguiça. Fica enchendo linguiça. Porque ele já perdeu, já não tem mais conteúdo para falar. O povo está ali. Ele pregou ali, por exemplo, 50 minutos, ele pregou meia hora. Os outros 20 minutos, ele vai encher linguiça. Aí vai contar casos, vai contar história, vai contar isso, vai contar aquilo. Né? Aí, o que acontece? O povo não vai sair lá satisfeito. Então, você tem que ter conteúdo. Você tem que ter alimento para o povo. Você tem que dar um alimento consistente para a sua igreja. Alimento. Você pode pregar meia hora, mas essa meia hora que você pregar, você tem que passar um alimento sólido. Você tem que não dar palha para o povo. Esse alimento é uma coisa que vai fazer com que o povo edifique a sua vida na palavra. Então, você tem que ter um estudo sistemático mesmo ali para você pregar. Então, não é bom que você chegue para pregar isso. Você tem que ter um tempo antes para preparar. Preparar para que o que você passe para o povo seja eficaz. Né? Você passe de uma forma segura e eficaz. O bom pregador, como disse aqui, deve ser um estudioso da palavra. Não adianta você chegar, dar um minutinho, querer pregar. Você tem que ser estudioso. Saber realmente o que você está falando e saber como aplicar. O importante da pregação é bom que você explique o contexto histórico daquela época, que a Bíblia foi escrita para os leitores daquela época, os leitores primários, né? Os leitores primários são os leitores daquela época. Nós recebemos como leitores secundários, mas a aplicação é para nós, porque aquelas pessoas daquela época já não existem mais. Nós sim, nós ainda estamos aqui. Então você tem que saber, o pregador ele tem que saber aplicar a palavra. Ele tem que ensinar o contexto todo, mas depois que ele ensinou aquilo tudo, ele tem que aplicar a palavra. Essa aplicação da palavra vai nos fazer com que a gente edifique a nossa vida naquele ensinamento. Isso é muito importante. Tem 3 verbos da boa pregação. 3 verbos. Vocês podem guardar esses verbos para todas as vezes. Não importa o tipo de pregação. Se é uma pregação temática, se é uma pregação textual, se é uma pregação expositiva. Não, qualquer um desses tipos. Você tem que usar 3 verbos. Você tem que observar 3 verbos. Primeiro verbo, você vai ler o texto. O segundo, você vai explicar o texto. E o terceiro, você vai aplicar o texto. Então, você vai ler, você vai explicar, você vai aplicar. Então, todas as vezes que você for pregar, coloque isso na sua mente. Esses 3 verbos. Não esqueça disso nunca mais. Ler, explicar e aplicar o texto. Você não pode, de maneira nenhuma, fugir do tema. Se você começou a falar de um tema,
você continue no tema até o final da pregação. Porque se você sair do tema, as pessoas que estão te ouvindo não vão entender nada daquilo que você quis passar na pregação. Igual uma redação, você vai fazer a redação do Enem, por exemplo. Se você fugir do tema, você já tirou 0 na redação. No esboço da pregação é a mesma coisa. Na pregação é a mesma coisa. Você tem que ficar fixo no tema. Se você vai falar de salvação, você vai pregar sobre salvação. Você não vai falar de salvação e depois você vai voltar lá para a escatologia. Aí você fugiu totalmente do tema. Então você tem que ter esse tema fixo, né? E para você ter esse tema fixo, primeiramente você vai entender o tema. Você vai conhecer o tema. Aí sim, quando você conhece o tema, fica tudo mais fácil. Né? Igual aqui, ó, a questão de conhecer o tema está atrelada ao estudo. Quando você estuda, você vai conhecer o tema. Ou seja, quando o conteúdo é estudado intensamente, você vai assimilar o tema. Veja bem que tem uma palavra aqui, ó, intensamente. Intensamente. Você vai assimilar o tema. Você vai entender o tema, você vai assimilar. Uma vez entendido o tema, você vai conseguir transmitir com muito mais segurança para a sua comunidade de fé. Como já disse anteriormente, o pregador nunca deve sair do tema. Tem pregadores, não é uma crítica, é uma crítica construtiva, que começa a pregar, começa a viajar. Às vezes a pessoa tem até um bom conhecimento da Bíblia, começa a viajar pela Bíblia toda. Mas você pode até fazer isso, mas você tem que ficar fixo no tema, naquilo proposto. Você viajar e falar vários assuntos de forma aleatória, que depois do culto as pessoas vão saber o quê? Elas vão entender o quê? Não tem como. Elas vão ficar assim, meio que desnorteadas, não vai saber o que você pregou. Alguém que fala aí? É o César. Pois não, César. Eu tocou no assunto aí, que eu tô com vontade de preparar não para pregar em igreja, mas para mim mesmo, e no dia a dia. Viajando na Bíblia inteira, fazer uma pregação que vai de A a Z, do tipo assim, o nome seria comprovar que a Bíblia é verídica. Eu vou te provar por A mais B, fazer de conta que a pessoa não sabe nada, que não está começando agora, te provar por A mais B que a Bíblia é verídica e passear nela historicamente, passear nela geograficamente, de tudo, de início ao fim, para chegar no final, falar que ela não tem como deixar de acreditar, aí teria que ser uma pregação passeando por ela toda. Aí sim, você pode... Qual o tema que você falou mesmo, hein? Você falou o quê? Seria, não sei, tipo assim, provar que a Bíblia é inerrante. Pronto, um exemplo, né? Tudo provar que a Bíblia é inerrante. Aí você vai caminhar por toda a Bíblia. Você vai pegar textos, né, que a Bíblia tem vários textos que falam sobre a sua própria inerrância, né, e vai fazer com que você vai condensar o texto, né, porque se você falar muito, você vai dispersar o entendimento do povo. Você tem que, por exemplo, você vai falar sobre a inerrância da Bíblia. Você vai pegar alguns textos que falam sobre a inerrância, vai focar nesses textos e vai repassar para o povo. Eles vão entender bem melhor. Porque se você ficar abrangendo muito, quando você vai fazer o exercício lá na faculdade, a primeira coisa que eles falam com você é que você vai ter que delimitar o seu texto. Quer dizer, você vai ter que condensar o seu texto para que aquelas pessoas que vão te ouvir, elas vão entender de uma forma sintetizada, condensada. Aí sim, elas vão aprender. Mas isso aí não impede de você, por exemplo,
Você começa nessa toada aí, você escreve um livro, viajando aí sim, aí você tem uma amplitude maior, aí você escreve um livro. E, e depois tem os meios aí para você poder publicar esse livro e tal. É uma boa ideia. Tudo que você faz para a glória de Deus é interessante. Mas no caso aqui da pregação nossa aqui no púlpito da igreja, você tem que assim buscar, focar, delimitar o seu texto para que as pessoas possam entender, né? Bem, bem melhor. Mais alguma pergunta, César? Tranquilo, então, né? Algumas situações aqui, que eu já falei aqui, de conhecer o tema, né? Falei aqui de estudar o assunto, né? Isso é primordial. Conhecer o tema. O pregador ele tem que conhecer o tema. Ter ânimo. Você está proclamando a palavra de Deus, irmão. Você está proclamando o evangelho. Esse ter ânimo aqui não é sinônimo de você chegar no altar e começar a gritar, dar aqueles pulos de. Não. Esse ter ânimo é falar com veemência, falar com eloquência, falar de forma animada. Tem pregadores que começam a falar num tom de voz, e começa a falar num tom de voz e vai naquele tom de voz o tempo todo. Aí a pessoa até dorme. Não é assim. Você tem que falar, não gritar, falar com veemência, subir um tom, um aspecto assim, mais o que você quer que o povo fixa mais naquela fala sua. Você pode baixar o tom, assim por diante. Mas o que você não pode deixar é de ter ânimo. O pregador que chega lá, ou ele grita e pula demais, ou ele vai lá e prega como se estivesse querendo fazer as pessoas que estavam no culto dormir. E, e eu já tive, assim, um momento que eu comecei a pregar, eu era desse jeito aqui, ó. Eu pregava, mas não tinha aquele ânimo, né? Tinha aquela coisa. Aí eu fui corrigindo com o tempo. Eu quero falar para os irmãos que isso aqui não vai acontecer de um dia para o outro, não. Você vai adquirindo de acordo com o tempo, de acordo. Tudo na nossa vida, irmãos, a gente adquirir uma excelência é prática. Você tem que praticar. Você tem que começar a praticar. Por exemplo, eu quando comecei a pregar, eu pregava em pequenos grupos. Eu pregava no grupo de homens. Então, tinha um trabalho de células, eu pregava um trabalho de células, preparava aquele esboço. É assim que você vai. Aí o pastor me dá uma oportunidade lá. Eu ia pregava na igreja. Aí você vai, de acordo com a sua prática, você vai melhorando em todos os aspectos. Você vai melhorando porque você vai estudar mais. Você melhora porque é, você, você perde a inibição de falar em público. Você vai melhorando. Isso é uma questão de prática. Você não vai chegar de uma hora para outra e estudar aqui e chegar e falar, opa, estou eloquente. Não é assim. Você vai ter. Isso é uma questão de prática. Você vai praticar. Tudo na nossa vida que você faz com excelência, você pratica. Você tem que praticar. Então, esse ter ânimo aqui é um fator interessante que nós temos que ter. Não é gritar, não é pular, né? Você tem que ter ânimo. O princípio importante de pregação é ter ânimo. Veja bem o que eu pus aqui. Ó. Não é sinônimo de gritaria, gesto extravagante.
transmitir aos ouvintes palavras que possam mudar suas vidas. E essas palavras você estará serão baseadas no texto bíblico. Ele deve repassar aqui, ó, pregador, deve repassar a mensagem com vigor, vontade, coragem. O pregador, irmãos, ele tem que acreditar naquilo que ele está pregando. Não adianta você pregar uma coisa que você não acredita. Aqui, ó. Acreditar no que está pregando. E assim, através da oratória, você vai produzir impacto no público. Quando você chega no púlpito para pregar já desanimado, sem convicção, você não vai ser o motivador daquele povo. Se o pregador chegar desanimado, imagina o povo como é que vai ficar. Quando o pregador já chega animado ali, o público muitas vezes já ainda fica desanimado, começa a abrir boca, bocejar, né? Isso aqui é uma coisa que, vou falar a verdade, eu vou confessar para os irmãos aqui. Uma coisa que me irrita é quando você começa a falar, a pregar, a pessoa começa a abrir a boca. Mas isso aí você tem que. Isso aí acontece. Acontece com qualquer pregador. Parece que a palavra de Deus traz nela um sonífero. Mas não deve ser assim, não. Primeiramente, você tem que, já de início, você tem que impactar o pessoal, para o pessoal ficar com os olhos, né, abertos. O que vai descer, o que vai sair dali é a palavra de Deus. A palavra que pode mudar a vida de cada uma das pessoas. Tem lugares também que, se as pessoas soubessem tanto que é importante a pregação do Evangelho para edificar a vida deles, as pessoas ficavam mais quietas na igreja. As pessoas iam ficar mais quietas, mais centradas na pregação. Isso, muitas das vezes, depende também do pregador. O pregador transmitir esse sentimento de que o que ele está falando ali pode mudar a vida da pessoa. Mas, às vezes, não. Às vezes, realmente, porque a pessoa já é uma coisa que ela não... Já é uma coisa interna dela. Aí começa a levantar, começa a beber água, começa a fazer uma coisa e tal. E você pregando o evangelho que tem poder para salvar todo aquele que crê. As pessoas começam. Mas nós temos que trabalhar como pregadores para que isso não aconteça. E nós vamos conseguir fazer 100% isso? Não. Porque não depende da gente 100%. Nós temos que usar as ferramentas para minimizar essa situação. De trazer as pessoas para a pregação. Pois o conteúdo da mensagem, veja bem, esse conteúdo da mensagem, quando você prega verdadeiramente a palavra, terá implicações para sempre diante das pessoas que estão ouvindo. Se a pessoa realmente ouvir pregação, entender a pregação, prestar bastante atenção mesmo na pregação, vai impactar a vida dela. Porque o ouvido aqui, ó, você vai ouvir essa palavra e ela vai vir para o coração. A própria palavra diz que a fé vem por quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que ter ânimo para pregar. Você está fazendo uma obra magnífica. Você está fazendo uma obra extraordinária. Então, você tem que pregar com ânimo, com vontade, com alegria. E agora que atentar para os fatores emocionais, razão e emoção. O homem possui razão e emoção. Esses são sentimentos que nós temos, né?
Em alguns casos, ele age mais com a razão, em outros, mais com a emoção. Aqui, ó, estatísticas alegam que nas decisões, 60% dos casos são tomadas por emoção. Portanto, você, como pregador, precisa saber usar adequadamente essas suas emoções de uma forma equilibrada, tanto razão como emoção. Então, você sabe, você tem que equilibrar. Você tem que usar a sua razão e a sua emoção. Tem momentos, irmãos, que você vai pregar a palavra, porque a palavra, quando você está pregando, ela vai mexer com você também. Ela vai falar no seu coração. Naquele momento que você está pregando, ela vai falar com você. Não tem problema nenhum você se emocionar com a palavra. E muito menos o público se emocionar com a palavra. Mas também nós temos que usar essa emoção de maneira moderada, não levar a emoção ao extremo, ao ponto de você se emocionar e de não conseguir mais pregar. Então você tem que usar a razão, a emoção de uma forma equilibrada e usar bem as palavras. Você tem que falar bem, usar bem as palavras. Um erro dos pregadores iniciantes é não conhecer o público deles. Você vai pregar para jovens e não usa uma linguagem adequada para os jovens. Você vai pregar para pessoas mais adultas, você está usando uma linguagem dos jovens. Então você tem que usar essas palavras de forma adequada. Você tem que conhecer esse público, conhecer o público adequadamente para o qual você está falando. Você não pode evitar, isso aqui é uma coisa que acontece muito, você usar termos técnicos para pessoas que não entendem. Por exemplo, eu vou falar escatologicamente falando, tem pessoa lá que nem sabe o que é escatologia. Porque pneumatologia, a pessoa não sabe o que é pneumatologia. Martiologia, a pessoa não sabe. Se você for usar, como pregador, for usar um termo técnico, você vai ter que explicar aquele termo técnico. Você for usar, por exemplo, escatologia, você vai falar, uma questão escatológica, aí você vai falar assim, escatologia é a doutrina, é a ciência que estuda a doutrina das últimas coisas, o acontecimento do fim. Você vai falar, martiologia. Vai falar assim, a martiologia é a ciência que estuda a doutrina do pecado. Pneumatologia é a ciência que estuda o Espírito Santo. Paracletologia também é o Espírito Santo. Você pode falar, você usa ali, mas você explica. Porque muitas vezes as pessoas, quando você explica, as pessoas ela costumam até guardar aquele nome técnico. Agora, se você está num seminário a respeito de teologia, não tem problema nenhum você usar termos teológicos, termos técnicos, né? Ali não é o problema. Não é o problema, porque você está entre os seus pares ali, então ali você tem que usar uma linguagem mais técnica. Então, por exemplo, se o médico conversando, ele tem a linguagem própria deles, a linguagem técnica. Então, isso não há problema. Mas quando você está falando com pessoas leigas, ou você explica o termo técnico que você se referiu, ou então você não fala o termo técnico. Se o orador estiver falando para uma multidão de pessoas, aí sim, deve entender que nesse meio eram pessoas de várias faixas etárias. Se ele estiver falando uma multidão, por exemplo, está pegando lá para 5.000 pessoas, uma igreja grande, você vai ter pessoas lá de várias faixas etárias. Então você tem que usar
a gente volta a falar naquele conceito que eu falei anteriormente, do padrão culto, né? Do padrão normal para todas as pessoas. Todas as pessoas vão entender. Não é nem que seja padrão culto, né? Mas sim uma maneira que você vai falar, os jovens vão entender, as pessoas mais idosas vão entender, e não usar essas questões de gírias, falando em gírias, porque nem todas as pessoas conhecem as gírias. E nessa questão, nesse contexto que nós estamos aqui na pregação, não é viável você usar esses termos de gíria, porque aí transmite uma sensação de desleixo, né, com a pregação. Então você tem que evitar. Nós vamos falar ainda muitas outras coisas mais à frente, dos vícios que os pregadores têm, né, os vícios que os pregadores têm. Vamos falar muito essa questão de como deve se usar a linguagem. Alguma coisa que é difícil, eu já vou falar para vocês de cara aqui. Ó. Essa linguagem aqui linguagem das palavras aqui. É o tal do né depois das expressões. Então, eu já disse anteriormente, pessoas que eram professores, pós-doutorados, falam né o tempo todo. Falam né o tempo todo. Isso não é fácil. Isso tem que ter uma disciplina muito grande para poder tirar. Eu já vi pregadores, em cada palavra que ele fala, para cada palavra que ele fala, tem um né. Aí fica né. Aí fica uma pregação cansativa. Eu tenho essa dificuldade. Mas, se você tiver menos dificuldade, você busca tirar essa expressão aí da sua locução. E também existem outras ferramentas, outros cursos, né, de oratória que é muito interessante também está fazendo. São cursos seculares, né, não, tem curso para cristão, mas também tem cursos seculares também, que você pode fazer para melhorar essa questão da dicção, a questão da fala. Eu tive muita dificuldade, porque eu era gago, gago mesmo. É muito difícil falar. Tinha palavras que não saía. Mas, eu falo, né, com treinamento, com a prática, você consegue eliminar muito. Você não vai eliminar tudo. Não fica assim também ficando frustrado, porque você não conseguiu eliminar todos os vícios, né, os vícios de linguagem. Não precisa ficar frustrado. Você vai conseguir eliminar de acordo com o tempo e com a prática. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Estamos abertos aí a algumas perguntas a respeito dessa parte aí que nós estudamos. Pastor João, seja bem-vindo, hein, pastor? Essa disciplina nossa aqui vai ser o mês inteiro aqui a respeito da arte de pregar. Alguma pergunta, irmãos? Nós estamos com 8 pessoas aqui. Tem o pastor João aqui como nosso convidado.
Antônio Carlos, o Ian, a Edna, César, a pastora Angélica, a Ana Paula. Alguma pergunta? Se não houver, vamos orar. Alguém pode falar alguma coisa aí para ver se meu áudio está bom aqui? Tá bom, sim, pastor. É porque eu acho um pouco complicada a matéria, mas a gente vai aprendendo aí. Complicado? Professor, Pois não. fica difícil fazer um paralelo, assim, um paralelo entre a diferença entre pregar e ensinar, porque muitas das vezes parece que você vai fazer uma pregação e, se você tomar cuidado, você está fazendo mais uma exposição, né? Defendendo uma tese, um ensinamento teológico. E a pregação, me parece que o objetivo dela não é bem esse, né? Vai um pouco, é diferente. Não é além nem a quem, mas é diferente. É porque, no caso, eu tenho entendimento de que a pregação, ela, prioritariamente, ela tem que ser um ensinamento. Eu tenho essa convicção. Porque quando você prega, você, obrigatoriamente, você tem que estar ensinando alguma coisa. Só que, no momento que você está pregando, existe alguns tipos de pregação que são um pouco diferentes. Por exemplo, tem pregação que digamos que seria uma pregação exortativa. Você vai exortar a igreja, por exemplo, é uma prática que a igreja está ocorrendo, né? Você precisa de exortar essa igreja. Aí você tem pastores que têm essa habilidade de pregar mais exortando. Tem pastores que têm a prática mais de pregar incentivando. Pregação mais incentivando as pessoas. Tem pastores que têm a habilidade dele é mais na área de ensino. Então ele vai pregar ensinando. Então, assim, não é um tipo fixo de pregação. A pregação tem que ser isso. Não é isso. Você tem que estar fiel ao seu texto, fiel ao seu tema e também da maneira que você está expondo aquela palavra, que é verdadeiramente. A pregação expositiva, que eu citei para os irmãos, ela está na pregação mais próxima do ensino, pregação expositiva. Já uma pregação temática, ela está mais próxima da pregação, como eu disse, de uma exortação. Mas isso aí não é uma coisa fixa. Não é uma coisa fixa. Tem que ser isso e isso, não. Não é assim. Não é uma coisa fixa. Entendeu isso? Agora, por exemplo, hoje. Hoje nós tivemos uma aula, né? Nessa aula, hoje, eu passei ensinamentos e também teve momentos aqui de ensinamentos, de aprendizado do próprio ensino. Teve momentos também de pregação. Exatamente. Teve momentos. Isso aí nada impede. Uma coisa não exclui a outra. A gente pensa, está ensinando, está pregando. Pastor. Você pode ensinar, pode pregar. No mesmo contexto. Pastor, boa noite. Boa noite. Inclusive, era isso que eu ia falar, porque, né, ainda mais quando, né, trazendo assim para o nosso contexto, quando é um
quando é o pastor, né, igual o pastor João, né, aqui o pastor Nelson, quando é o pastor da igreja, normalmente é quase que uma exortação, né, a pregação, porque tem a disciplina, né, e tem os Sim, outros pastores que ficam a cargo mesmo da palavra, não que seja sempre, mas tem essa parte. E com relação ao que o senhor falou agora, eu vejo que as aulas aqui normalmente, assim, bênção demais, e é quase que uma pregação mesmo, é um ensino mesmo, né? É um ensino da palavra e quase que uma pregação. O senhor está de parabéns, eu gosto muito. obrigado. Deus abençoe a senhora. Ô, pastor, tá me ouvindo agora? Ô, pastor João, tô? Eu custei abrir o microfone. Eu ainda tenho que aprender muita tecnologia ainda. Mas A com a paz do plástica, Senhor, guerreiros. só aprende. Paz. Amém. Rapaz, Muito pastor. bom aí o ensinamento. E para nós que estamos na incumbência de aprender para pregar, cada dia a sabedoria ela aumenta mais o nosso leque de ensinamentos, né? Verdade. Porque tem a maioria do pessoal que está ouvindo a gente, eles querem aprender o que nós pregamos, né? A pastora Angélica disse aí, quando a gente fala, a pessoa ela está para obter aquele ensinamento, aquela pregação, para ele é um ensinamento abençoado, né? Verdade. Amém. É verdade que, no caso, igual a pastora falou, pastor Angélico, a exortação ela é necessária para a condução das ovelhas, né? Isso, O ensino também é necessário, né? Uma palavra de motivação também é necessária. com certeza. Então sempre assim, é por isso que é bom você ter pessoas, né? No caso nosso aí, nós temos aqui 8 pastores, né? Sim, 8 pastores, tanto 3 aqui na Bela Vitória e parece que 5 lá na e Firmeza. 5. Então, cada um desses pastores, eles têm uma habilidade, têm uma maneira, têm um jeito, né? Não adianta eu querer, não adianta eu querer pregar igual o pastor Nelson, porque é uma maneira que tem que pregar. Não adianta eu querer pregar igual o senhor, é o jeito que o senhor prega. É importante que a igreja nossa está bem servida, porque tem vários pastores, todos eles são capacitados para estar pregando e de uma maneira assim muito diversificada, né? Isso é muito bom. A diversificação é vamos pôr, para nós hoje, e como igreja, é a bênção que o Senhor traz para nós, né? Nós temos pastores de exortação e específico, ensinamentos, e todos que estão aprendendo com o Senhor aí, pode já pregar ensinando, né? Amém. O nosso ensinamento na nossa congregação é muito amplo, graças a Deus. Nós podemos glorificar o nome do Senhor porque nós temos pessoas capacitadas para Amém. nos ensinar e para pregar para nós. Amém, pastor. Amém. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos orar. Muito obrigado, pastor João, por ter participado aí. De nada. Eu custei entrar porque eu vou aprender, eu estou aprendendo esse negócio de entrar, de abrir microfone. Eu vou, assim, de vez ou outra, eu vou mandar o link aí para os irmãos da igreja Tá benção. entrar para participar e como convidado, né? Amém. Então vamos orar, Amém. agradecer ao nosso Deus Glória a Deus. por estar nos direcionando, né? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço
Pai querido, por esses momentos que nós estamos passando aqui juntos, no Seminário Teológico Batista da Família. Pai amado, Pai querido, que eu tenho a convicção de que o que nós estamos fazendo aqui é para glorificar e honrar o Senhor. Aqui nós não estamos fazendo nada, Pai amado, para a nossa própria glória, para a nossa própria lactância. Então, Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja cada vez mais nos direcionando nesse trabalho. Nós possamos, Pai amado, ir de encontro a cada coração. E o principal, Pai, formar novos pastores, formar novos líderes. Porque, Pai amado, o reino dos céus, o reino de Deus, precisa de ceifeiros que possa colocar a mão nesse arado. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui participando nessa noite. Te agradeço também pela vida dos irmãos que não, por algum motivo, não puderam estar conosco. Proteja-os da mesma forma e que cada vez mais o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Assim eu oro, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, meu pastor. Pastor João, Amém. você pode dar a bênção apostólica para nós? Amém. Amém, graças a Deus. Os irmãos aí, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que vocês continuem imbuídos em aprender aquilo que nós necessitamos aí. Usufrua desse pastor aí, que ele é bom, hein? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelos participantes desta aula. Obrigado pelo teu servo que nos deu, ó Deus amado, a entender a pregação e o ensinamento do Senhor para nós, Pai. Agora, Deus, que o amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos que aqui estão presentes nesta aula e com todos aqueles que estão sobre a face da terra, e que haja paz e salvação à nação de Israel. Você que concorda pode dizer amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, pastor. Com Deus. Amém, com Deus também.